quando irmãos. Ok, nós estamos estudando sobre as ciladas, os enganos, as ilusões de Satanás para tirar o melhor que Deus tem para nós. A maioria das pessoas nunca experimentaram o melhor de Deus para nós, que é Jesus. Eu preguei isso ontem à noite, lá naquela reunião de discipulado de homens e de mulheres. Eu vou até postar aquele material, ficou muito importante, e lá mostra o prazer que é experimentar Jesus, experimentar a igreja, que é a comunidade dos santos, e interagir com ela. A igreja, ela é tudo de bom. A igreja, ela é, por assim dizer, como o apóstolo Paulo diz, a coluna, o fundamento, a base e a defesa da verdade. Por isso que tudo que afeta a igreja, afeta o casamento, impacta a família e faz desmoronar a sociedade. Então, a nossa mensagem hoje é a crise na igreja. Não há dúvida que a igreja está em crise. A crise no casamento, também não há dúvida que o casamento está em franca demolição. A crise na família, não se há de negar que a família está se fragmentando, está sendo completamente desfigurada, desconfigurada, destruída, e a sociedade vai ser o produto dessas coisas. Uma igreja morta, que até como Deus fala para a igreja de Sardes, você tem nome de que vive, mas você está morta. É uma igreja que também vai refletir no mundo a morte, porque o mundo não segue, vamos dizer assim, não se deixa tocar por uma igreja morta. E uma igreja, um mundo sem uma igreja que é, como Paulo diz, coluna e baluarte da verdade, você vai ver que o casamento não tem o contexto certo para florir, a família não tem como frutificar e a sociedade não tem como ser bem sucedida. O nosso texto base é 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e ele diz lá em 1 Timóteo 3,15, Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, e então é uma das epístolas pastorais, e ele diz para Timóteo, para que saibais, como não só Timóteo, mas para todas as igrejas e líderes que haveriam de vir, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Ou seja, é uma maneira própria de andar na casa de Deus. E essa casa de Deus não é a casa do homem, da denominação, do grupo religioso, da agremiação, não é a comunidade Tove, ou a comunidade do amor, da bondade, ou da empatia. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e defesa da verdade, baluarte da verdade. Eu fiz aí um gráfico onde você vê uma descida deletéria, afundando. Aí você vê 4 instituições que estão descendo, estão afundando. A igreja é a primeira. Quando a igreja deixa de ser coluna para a verdade, você nota que tem uma Bíblia e a Bíblia está riscada. Os casamentos não terão como prosperar, porque os casamentos também estão fora da Bíblia.
A família não tem como ser válida, porque eles criam um monte de configurações da família que de verdade não são famílias, são invenções humanas, humanistas, deformadoras da família tradicional. E então você tem uma sociedade em pleno caos. A igreja bíblica é a coluna e defesa da verdade. Quando a igreja vai mal, e quando é que ela vai mal? Quando ela abandona a Bíblia. E abandonar a Bíblia não significa que ela não usa mais a Bíblia, que ela não prega na Bíblia. Ela prega na Bíblia onde lhe convém. Ela prega na Bíblia, vamos dizer assim, desconstruindo a sã doutrina e criando uma doutrina espúria, falsa. Então, quando a igreja vai mal, tudo vai mal. O casamento, a família, a sociedade. Você nota que essas são as 4 instituições basilares do mundo. Se essas 4 instituições, e a igreja é infinitamente mais do que uma instituição, ela é o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, ela é a entidade mais poderosa do universo, porque o Cristo disse que os poderes do inferno poderão destruir a igreja. O diabo tem tentado, o mundo tem tentado destruir a igreja de Cristo, não consegue. Porém, ele abala os alicerces das igrejas pseudo-cristãs, falsamente chamadas cristãs, e nós vivemos o que é chamada a pós-modernidade. A morte do sujeito, a morte da razão. E quando está se falando da morte do sujeito, é que tudo, Lidiane, passa a ser agora artificializado. Você nota agora que as mulheres não estão querendo mais parir filhos. Elas querem agora uma maternidade com bebês reborn. Tem homens que compram bonecas infláveis para viverem como uma mulher artificial. A morte do sujeito é a morte do ser humano tradicional, com a identidade tradicional. Você nota que tem gente aí, eu sou um cachorro no corpo de um homem, mas eu não sou um homem, eu sou um cachorro. É a morte do sujeito. E quando o sujeito morre, e ele pertence a uma igreja que a maioria desses sujeitos mortos, a igreja morre, os casamentos morrem, a família morre e a sociedade é moribunda, está agonizando. Então, que a Lidiane possa orar pela igreja, porque da sua ação pregadora, proclamadora da verdade, depende a estabilidade do casamento, da família e da própria sociedade. Oremos. Senhor meu Deus, nós somos gratos a Ti por mais esse domingo na Tua casa, na Tua presença, juntamente com outros irmãos, para aprender sobre a Tua palavra, para levar até a Ti os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Pedimos que o Senhor possa ser, ó Deus, com a palavra pregada, possa falar aos nossos corações, possamos colocar em prática o que estamos ouvindo e aprendendo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, das nossas famílias, da nossa igreja que tem sido tão atacada nesse mundo difícil. E tem misericórdia, Deus, dos nossos filhos, de tudo que está surgindo e aparecendo. Que o Senhor possa cuidar, possa proteger até a vinda do Teu Filho Jesus, que estamos ansiando. Pedimos que o Senhor possa ser com retorno aos nossos lares, possa nos proteger, possa ser com os irmãos também que escutam essa palavra, que possa ser com a vida de cada um e possa continuar a cuidar de todos nós. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Você nota que em alguns lugares tem havido mais divórcios do que casamentos.
e que, por conta da ideologia feminista e de gênero, muita gente opta por não mais casar, e como se não fosse suficiente essa ação, quando é feita deliberadamente para contrariar o programa e o plano de Deus, também decidiram não mais gerar, decidiram não dar mais continuidade à humanidade. Casais jovens que dizem: nós não queremos filhos. Só que a mulher tem um instinto materno fortíssimo, o homem também tem, mas a mulher é mais forte, e como ela não quer ter filho, ou então eu vi recentemente um documentário dizendo que muitas mulheres que foram feministas, que investiram na carreira, investiram numa vida promíscua, não casaram, não tiveram filhos, e elas estão revoltadas com as feministas. Elas dizem: essas miseráveis fizeram nossa cabeça e hoje nós estamos sozinhas, sem marido. Ô Francisco, que estão agora comprando bonecas tipo bebês, e elas levam os bebês para serem vacinados, levam para o médico, elas tentam fazer com a criança tudo que uma mãe faria com seu bebê. É a morte do sujeito. Você nota que as pessoas estão trocando o diálogo, a interação de pessoa para pessoa, estão trocando essa interpessoalidade por um celular, por um tablet, por um computador, por uma realidade virtual. Então, a crise na igreja, no casamento, família e sociedade, uma análise bíblica, apologética, teológica e filosófica. Por que filosófica? É preciso fazer uma leitura do momento em que nós vivemos. E filosoficamente, a pós-modernidade é chamada a era da morte do sujeito, da morte do humano, da exaltação da máquina, da tecnologia. Então, se na época de Timóteo, Paulo, ele diz: mas se tardar, para quem saibais como convém andar na casa de Deus. Mas hoje nós precisamos saber como é que eu devo andar nesse mundo de zumbis. Então, o propósito da nossa mensagem é mostrar como essa crise na igreja é causado pelo abandono da Bíblia, o que leva à morte do sujeito, né? Abandona a Bíblia como suficiente, relevante, que não precisa ser atualizada. A Bíblia funciona, tanto que as mulheres que caíram no conto mentiroso das feministas e da teologia de gênero estão revoltadas, sozinhas, amarguradas, com excelentes empregos, morando num mega apartamento, com um carrão, mas sozinha, adotando um pet. Eles começaram adotando um pet. Aqui, eu, para poder me profissionalizar e cair na gandaia, na promiscuidade, eu não casei. Passou o tempo de ter filhos. Então, agora você adota um cachorrinho, um pet, um animalzinho, e elas passaram a tratar os animaizinhos como se fosse um filho. Mas não foi suficiente, um cachorro não é humano. Então elas passaram para os bebês reborn, bonecas na forma de bebês. Aqui nós pretendemos responder como é que a crise na igreja é causada pelo abandono da Bíblia como suficiente e relevante, e isso afeta catastroficamente o casamento, a família e a sociedade, levando tudo ao caos e ao colapso, evidenciado pela morte do sujeito. Esse texto que nós lemos, 1 Timóteo 3,15, ele implica numa consequência lógica de que se a Bíblia é a base, o fundamento da verdade, abandonar a Bíblia equivale a abandonar a verdade, o que leva
as pessoas que abandonam a verdade abandonarem a igreja, ou pelo menos as igrejas fiéis, e esses que abandonam as igrejas fiéis, eles vão para igrejas mortas, divorcistas, onde o casamento é tratado de uma forma inferior aos novos relacionamentos. Então o abandono da igreja fiel, da Bíblia, faz com que o casamento, a família e a sociedade desmoronem. O pilar ou a coluna da verdade. Então, por que abandonar a palavra de Deus destrói a igreja, a família e a sociedade? Esse assunto é complexo, multifacetado, de modo que, para introduzir, eu tive de dar mais de uma introdução. Então, é uma crise sistêmica, onde tem um monte de coisa relacionada: igreja, casamento, família e tudo que está dentro do bojo da sociedade. Então, a crise sistêmica por causa do abandono da verdade e da igreja, que é as verdades realmente bíblicas, a igreja realmente bíblica. A crise na igreja, no casamento e na família e na sociedade não pode mais ser disfarçada, está escrachada para quem quiser ver. Vivemos numa grande e terrível crise cultural, moral e espiritual que está colapsando todas as relações humanas no casamento, na família e, por extensão, a sociedade por inteiro. Então, essa crise na igreja, causada por afastamento da verdade bíblica, a mergulha de forma suicida em confusão doutrinária, compromisso moral com a imoralidade, escândalo e declínio da autoridade. A igreja tem perdido sua autoridade, aquela autoridade como proclamadora da verdade. Essa falência da igreja tem um impacto profundo e catastrófico no casamento, na família e na sociedade, que se manifesta no processo degenerativo em cadeia, um efeito dominó, com seus efeitos se desdobrando em cascata, efeito em cascata. Essa parte aqui sobre a morte do sujeito eu coloquei depois que eu cheguei aqui, porque eu vi que vamos dizer assim, seria uma leitura filosófica ou uma leitura vendo o nosso mundo tal qual ele tem sido lido por pessoas que realmente entendem a gravidade do mundo em que nós estamos vivendo. É a morte da civilização, especialmente a civilização ocidental, que foi baseada em valores bíblicos, valorizando a família, valorizando o casamento, valorizando os valores morais e tradicionais. Aí você me pergunta o que é a morte do sujeito. Deixe-me ler aqui o produto da pesquisa que eu fiz. A morte do sujeito, na teoria pós-moderna, refere-se a uma mudança na forma como compreender a identidade individual. Lembra, eu falei aqui do cara que disse: eu não sou mais um homem, eu sou um cachorro. Mas por que você é um cachorro? Porque eu me sinto um cachorro, e ele se veste como um cachorro, ele põe um chapéu com orelhas de cachorro. Então, na modernidade, o sujeito é individual, ou seja, antes da pós-modernidade, antes dessa loucura pós-moderna, o sujeito era visto como autônomo, ele tinha independência, ele era racional, ele tentava ser coerente, capaz de moldar significado e assumir responsabilidade moral. Porém, na pós-modernidade, essa visão de racionalidade é desafiada. O homem pós-moderno argumentando, dizendo que o eu é fragmentado, ele é construído, a pessoa é construída conforme ela quiser. Se ela quer ser um cachorro, se dane. Passou a mulher na televisão, se casou com um ganso, o marido dela morreu, então ela casou com um ganso, e com um ganso embaixo do braço: aqui é meu marido.
Você nota a que ponto chegou o negócio, né? Então, o eu é fragmentado, é construído pela linguagem, eles inventam linguagem. Eu sou um homem no corpo de uma mulher, ou o inverso. Cultura e estruturas de poder são repensadas e finalmente há uma descentralização. O mundo se torna uma grande, vamos dizer assim, uma grande tábua indígena, formada por muitas tribos, por muitas gerações, geração Z, geração X, geração isso, geração aquilo. Então, isso tem profundos efeitos em cascata sobre as instituições tradicionais. Quem é que vai pagar o preço? A igreja. Eles querem destruir a igreja, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Eles querem destruir o casamento judaico-cristão, que é a base da família, quer destruir a família, porque é a base de uma sociedade que funciona. A sociedade pós-moderna não funciona que preste. O mundo está em colapso. Então o sujeito, você não sabe, você vai para a escola, a professora ou o professor diz, você não sabe mais do que você é. Você vai definir se você é homem, se você é mulher, se você vai gostar de gente, se vai gostar de animais. Você vai definir que tipo de família você quer formar. Você, vamos supor, um menino, você pode formar uma família, você e mais 2 homens, você e mais 2 mulheres, você e mais 5 pessoas. Então, como é que a igreja é impactada por essa morte do sujeito? A morte do sujeito, então, contribui para o declínio e a deformação, mais do que transformação, mas a deformação das instituições tradicionais, que são racionais, não é coisa de doido, são morais, ou seja, tem um padrão moral e são normativas. O casamento para Deus é bem normativo, ele criou apenas macho e fêmea e os casou. Deus não casou 2 homens, Deus não casou 2 mulheres, Deus não casou homem com bicho, nem bicho com gente. Então, na suposição antes da morte do sujeito, a fé é uma condição pessoal, escolha consciente feita por um indivíduo racional em relação a um Deus transcendente, um Deus que está presente, mas ao mesmo tempo está além. Porém, depois das 2 guerras mundiais, que o homem decidiu abandonar o conceito de verdade, decidiu matar o sujeito tradicional, no impacto pós-moderno. Se o sujeito é descentrado, ele não tem um eixo, e a identidade é construída, então a religião, a crença se torna apenas uma narrativa, uma conversa de bar, não mais uma verdade universal, mas uma construção culturalmente contingente, que muda conforme o sabor do vento. Qual é o efeito disso? A autoridade da igreja declina, porque a igreja, como a promotora do evangelho, da verdade, a sua reivindicação de falar para o sujeito humano, o sujeito que está definido desde que nasceu, se torna menos persuasiva. A espiritualidade torna-se privativa ou eclética, com a religião institucional vista como opressiva e irrelevante. Aí é onde surgem as igrejas todas, as vias da bondade, onde faça o que quiser. Você está ali para fazer o que você quiser. Você constrói o sujeito, você constrói sua pessoa. Como é que o casamento é impactado por isso? Na suposição da era moderna, onde ainda se acreditava em valores e verdade, o casamento é uma aliança entre 2 indivíduos estáveis que podem se comprometer um com o outro com uma compreensão compartilhada de papéis e identidade, ou seja,
estava bem definido, papel de homem, papel de mulher. Porém, quando chegamos na pós-modernidade, como diz o sociólogo Bauman, ele chama a nossa era de era líquida, modernidade líquida. Ou seja, o que era sólido na modernidade se desfaz como fumaça, como gelo debaixo de um sol quente, tudo se torna líquido. Se a identidade passa a ser fluida, a individualidade é instável, os compromissos ao longo da vida tornam-se mais difíceis de você fundamentar. Os papéis tradicionais dentro do casamento, por exemplo, provedor, nutridor, são destruídas e são vistas desconstruídas, são vistas como construções sociais. Qual é o efeito disso? O casamento é redefinido ou desvalorizado. Modelos alternativos de relacionamento, como coabitação, só morar junto, a famosa união estável, não, mas a lei dá direito. A Bíblia diz: antes se importa obedecer a Deus que aos homens. Modelos alternativos, né, de relacionamento, coabitação, poliamor, ou seja, relacionamento orgíacos, em todo tipo de imoralidade, que deixa de ser imoralidade, passa a buscar a legitimidade. A ideia de casamento como instituição fixa desmorona sob o peso da subjetividade. Sabe o que é subjetividade? Cada um pensa o que quer, o certo passa a ser o que cada um achar que é certo, e relativismo. Nada está definido. Então, como é que a família, nós vimos como o casamento é impactado? E a família? Na suposição moderna, da era moderna anterior, a família é uma unidade moral centrada em pais e filhos, ancoradas por funções e responsabilidades definidas. Até entre os descrentes isso era definido. Quando chegamos no pós-guerra, no impacto da pós-modernidade ou da era líquida, onde tudo se liquefaz, com a identidade do sujeito não mais fixa, cada um decide o que quer sobre si, a família também se torna uma construção fluida. A família pode ser você, o seu cachorro e o bebê Pets, o bebê reborn, que você adotou como filho. Os papéis parentais são questionados, as estruturas de autoridade são corroídas e formas alternativas de família proliferam. Qual o resultado disso? A família não é mais vista como uma instituição fundamental, mas uma escolha de estilo de vida, entre muitas, perde seu poder normativo e com isso sua influência estabilizadora na sociedade some. Resultado disso tudo em cima da sociedade. A sociedade antes da pós-modernidade, mesmo entre os descrentes, a sociedade era uma rede de indivíduos que, através da razão e dos valores, criava leis e instituições para benefício mútuo. Você sabia o que esperar do Estado, da escola. Mas depois da pós-modernidade, da morte da razão e do indivíduo, do sujeito, se os indivíduos carecem de identidade coerente e verdades compartilhadas, se dissolvem. A própria ideia de uma sociedade unificada torna-se suspeita. As normas sociais são vistas como construções opressivas. A própria igreja se torna como é que você diz, abusiva. As lideranças que pregam a Bíblia, que confrontam pecados com a Bíblia, se tornam tóxicas. O efeito sobre a sociedade é que a coesão, a ligação social enfraquece, desmorona, é como uma casa que está sendo demolida. A identidade coletiva se fragmenta em tribos ou grupos de interesse político ou discursivos. O discurso se torna polarizado e o consenso se torna ilusório. Você entendeu aí? Porque eu dei como título a crise da igreja, do casamento, da família
e da sociedade. Ainda sobre a morte do sujeito. A morte do sujeito é a consequência de tentar desmontar ou destruir os pressupostos fundamentais, os ensinos por trás, que existem ensinos ao longo desses 6.000 anos, não só na Bíblia, mas até numa moralidade racional, um ser racional que não endoidou. Ele tem certos valores, pressupostos fundamentais que vem antes de você pensar ou fazer qualquer coisa por trás da igreja, casamento, família e sociedade. Então, quando você tirou essas bases, você mina a ideia de quem você é, do indivíduo estável, racional e moral. Sem a âncora dos valores morais ou da Bíblia, a tradição das instituições perdem sua coerência, sua autoridade e poder normativo. E no lugar dessas instituições, como igreja, casamento, família, o que é que vem? Formas mais fluídas, líquidas, subjetivas, cada um pensa o que quiser sobre elas, individualizada, de construção de significado, cada um dá o significado que quiser, e dizem que isso é libertador, porém de fato é desorientador e desestabilizador para a ordem social mais ampla. Então, voltando para cá, a igreja é morta e a morte de tudo em volta dela. Segundo alguns analistas, o declínio do engajamento religioso está ligado ao colapso das estruturas familiares tradicionais. Menos famílias têm pais casados, são mães solteiras, pais que vivem, têm filho com duas outras 3 pessoas diferentes. Então, menos famílias têm pais casados, o que pode levar a vários desafios sociais, incluindo o aumento da solidão, lutas de saúde mental e pobreza geracional. Isso aqui faz parte da pesquisa que eu fiz, não do aspecto religioso, a própria sociedade está percebendo isso. Menos famílias de pais casados, aumenta a solidão, aumenta o distúrbio mental, a pobreza geracional. Não tem o que deixar para a geração futura. Além disso, muitas igrejas diminuíram o valor e a permanência dos laços matrimoniais, favorecendo e liberando cada vez mais o divórcio, deixando os casais confusos, sem orientação e apoio. Você nota que a igreja aí, a grande parte dos casais já são divorciados e recasados. Estudos indicam que a maioria dos adultos com menos de 35 anos não foi criada em família com pais casados, o que contribui para o enfraquecimento da fé e dos laços comunitários. Alguns especialistas argumentam que abordar o casamento dentro da igreja pode ajudar a reverter o declínio da participação religiosa e fortalecer as famílias. Outros desafios enfrentados pelo casamento e pela família hoje incluem pressões financeiras. Marido e mulher têm de sair para trabalhar e a família é entregue a esse caldo cultural deletério que rouba a base e o significado da existência, o propósito da vida e até da identidade. Pressões financeiras, falta de comunicação, especialmente comunicação bíblica, e influência negativa da mídia. As crianças estão sendo criadas pelas mídias sociais. Então, a tragédia da igreja e a raiz do fracasso dos casamentos cristãos é a falta de base nos ensinamentos bíblicos sobre casamento e família. O fortalecimento dessas bases pode ajudar a restaurar a estabilidade nas esferas religiosa e social. Agora, por que eu comecei com a igreja? Porque é dito que a solução seria voltar para o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é coluna e baluarte da verdade.
Quando Deus deu a lei, Ele disse a tua vida. A Bíblia, eu coloquei aqui em negrito, fundo vazado, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é vida. Abandonar a Bíblia é a morte de tudo. A Bíblia é o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15 deixa isso bem claro. A Bíblia não é mais um livro a mais dando sugestões, ideias sobre o sujeito, sobre o indivíduo, sobre o universo e a sociedade. Não é mais um livro religioso, entre outros. A Bíblia é a revelação absoluta da verdade de Deus. Em João 17:17, Cristo diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Abandonar a Bíblia é sair do único fundamento estável para a vida e piedade. 2 Timóteo 3:16-17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 4 coisas: ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, para corrigir, fazer voltar para o certo, e para instruir justiça, dar uma vida que vale a pena viver dentro de uma boa moral e de uma boa espiritualidade, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você não aceitar isso, você vai entrar na espiral descendente, deletéria e desmoronante da morte do sujeito, da morte da lógica e da verdade. Então toda escritura é inspirada, é teopneustos, foi soprada, saiu de Deus. Quando a Bíblia é rejeitada, a verdade se torna relativa, cada um diz o que quer sobre aquilo. As tendências culturais substituem a verdade eterna. As pessoas fazem o que é certo a seus próprios olhos, como foi em Juízes 21 e 25. A consciência fica entorpecida, violada, e reina a confusão moral. Abandonar a Bíblia leva também a abandonar a igreja. As igrejas estão sendo esvaziadas, e as que são lotadas geralmente são igrejas que são igrejas que abandonaram a verdade, são apenas mais uma agência do mundo. De acordo com o 1 Timóteo 3:15, o papel da igreja é proteger, proclamar e praticar a verdade. Sem a verdade das Escrituras, a igreja se torna apenas mais uma instituição social mundana, filantrópica, religiosa, impotente e comprometida com o mal. Quando a verdade sai da igreja, as pessoas verdadeiramente salvas também saem dela, e fica apenas um joio para um dia ser queimado, porque os verdadeiros crentes fiéis, eles têm fome da doutrina sadia. Apocalipse 13:10 fala do que é uma igreja fiel. Cristo diz para a igreja de Filadélfia, dos irmãos amigos da verdade, diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação, da grande tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, os crentes fiéis, eles amam, eles têm fome da palavra. Já os infiéis, os falsos, auto-enganados crentes, eles têm fastio da palavra de Deus. Eles querem filosofias, ideologias. 2 Timóteo 4:3-4 diz: o joio ou crente auto-enganado, eles gostam de doutrinas humanistas que priorizam a carnalidade humana. Por isso que Paulo diz para Timóteo, lembra? Que ele escreveu a epístola a Timóteo para saber como fazer na igreja de Deus. Ele diz: pregues a palavra. Hoje nas igrejas tem muita dança, tem muito teatro, tem muita música, tem muito testemunho, mas pouca palavra. Eles prega a palavra, instes, exorte, confronte a tempo e a fora de tempo. Outra versão diz: quer queiram ouvir, quer não. Redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Eles, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres em teologia, doutores em teologia, conforme as suas próprias concupiscências, epitemias, desejos
taras, hábitos pecaminosos, lascivos e imorais. As igrejas que abandonam a Bíblia voltam-se para contextualização e imersão na cultura mundana, tentando transformar tudo em entretenimento. Aí tem megas igrejas que é um verdadeiro teatro, é um verdadeiro, vamos dizer assim, ambiente de shows mundanos, porque o compromisso é em agradar o mundo, e a mensagem é a mensagem do coach, do treinamento, do ensino humanista, fazendo com que os crentes verdadeiros abandonem esse tipo de igreja, que vai cada vez mais se afastando da verdade até chegar à completa apostasia e perdição. A do René Kivitz começou dizendo que a Bíblia precisava ser reformada. Hoje está abraçando o inclusivismo, o casamento com pessoas do mesmo gênero. O que é que acontece então? O abandono da igreja resulta no colapso do matrimônio e da família. Crentes que abandonam a igreja, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, anos atrás, e eles descobriram que casais que oram juntos, que vão para a igreja juntos, que estudam a Bíblia juntos, raramente se divorciam. Porque a igreja nos fundamenta, nos coloca dentro do plano de Deus para a família. E o plano de Deus para a família é o que está no ensinamento bíblico sobre o casamento. Gênesis 2, 24, deixa pai e mãe, se une, se cola a sua mulher, os dois serão uma só carne. Efésios 5, 22 a 33, maridos que amam suas mulheres, como Cristo amou a igreja, se sacrifica por ela. Mulheres que cooperam com seus maridos, são submissas a eles, sem se sentir inferiores, sem terem de competir por autoridade. Sem a influência da igreja, ou o crente em igrejas divorcistas que promovem o divórcio, os casamentos se tornam frágeis. O divórcio se normaliza, é o normal. Todo mundo acha normal alguém dizer: vou me divorciar, vou casar de novo. Os gêneros, os papéis de gênero são confundidos. Não vai demorar a aceitar casamento de pessoas do mesmo sexo. A ambiguidade em torno do divórcio diz que condena o divórcio, mas por outro lado facilita. É uma ambiguidade, fala pelos dois cantos da boca. A ambiguidade em torno do divórcio, do novo casamento, da coabitação das uniões entre pessoas do mesmo sexo, leva a uma quebra de confiança em relação ao que é moralmente certo e errado. A confusão doutrinária, por conta disso, enfraquece os valores do casamento e da família, minando os ensinamentos bíblicos eternos em sua validade e relevância. Quando a liderança da igreja parece vacilar ou contradizer os ensinos bíblicos do casamento, sexualidade e gênero, isso semeia confusão entre os fiéis. Por que é que tem tantos desigrejados? Tanta gente que é tentando ser crente em casa, porque participou de igrejas que se afastaram do padrão e elas não conhecem nenhuma igreja, porque estão se tornando raras igrejas que pregam verdadeiramente a Bíblia. Então a natureza santa do casamento é diluída, reduzindo o casamento a um contrato social, em vez de uma aliança enraizada na lei divina, até que a morte os separe. Paulo foi claro em dizer que a mulher está livre para casar novamente se o marido morrer. Se o marido não morrer e ela casar novamente, ela será considerada adúltera. O divórcio é o maior patrocinador do colapso social, por meio da desintegração familiar. Isso porque a saúde da sociedade repousa sobre a base da família. Quando a igreja enfraquece em seu testemunho sobre essa verdade, o casamento não é mais visto como um vínculo sagrado para toda a vida, mas um arranjo descartável. As crianças sofrem por conta de lares desfeitos, órfãos de pai e às vezes de pai e mãe, instabilidade, levando a lutas emocionais, educacionais,
e sociais de longo prazo. Há pesquisa e até livros escritos mostrando que a sociedade em geral experimenta um aumento de criminalidade, pobreza e problemas de transtornos mentais, todos rastreáveis ao colapso da vida familiar. O nosso tempo já avançou bastante, deixe-me só fechar isso aqui. Então, como nós falamos, a natureza santa do casamento é diluída. O relativismo e compromisso moral conduz à perda da responsabilidade espiritual. A comunidade da igreja, que deveria fornecer apoio, correção e discipulado, se torna um fator de desagregação. Quando as pessoas deixam a igreja, as famílias perdem a orientação moral e os filhos não têm uma estrutura para a retidão. Quando a igreja não fala com clareza e coragem, o relativismo secular preenche o vazio. Casais e famílias adotam uma ética individualista, cada um decide o que quer, relativista, priorizando a felicidade pessoal acima do amor sacrificial, e então aí vai reinar a contracepção, aborto, divórcio casual, recasamento como se estivesse trocando de namorado ou namorada, torna-se normalizado até mesmo entre os cristãos, contribuindo para o colapso das estruturas familiares estáveis. Então, quando a família falha, a sociedade desmorona. Eu vou só citar os tópicos maiores. A família é chamada de o alicerce e célula-mãe da sociedade. Quando o alicerce é destruído, a casa cai. Quando a célula é atacada, o câncer mata. Então, a sociedade sem a verdade não pode sobreviver. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo mostra que rejeitar a Deus leva a uma espiral descendente de depravação. O texto está aqui em Romanos 1, 28 a 32. Diz: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, os abandonou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Qual é o resultado? Olha a espiral depravativa, descendente, afundando. Que estão cheios de toda a iniquidade, quebra da lei, fornicação, imoralidade sexual, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, tontos, doidos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecemos o juízo de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, aí está dizendo que tudo começou quando abandonaram o conhecimento de Deus. Outro tópico que não dá para a gente ver aqui, mas a gente pode continuar na próxima semana. Porque não tem como a família, o casamento sobreviver da maneira bíblica correta, sem a verdade da Bíblia. Tem casais, mesmo sem serem crentes, mas eles vivem de acordo com os padrões da Bíblia. O marido procura respeitar e ser fiel à esposa e vice-versa, cuida bem dos filhos. Então não tem como manter um casamento fora do padrão da Bíblia. As feministas agora de 40, 45 anos chegaram a razão, voltaram à razão, vendo que a teoria de que a mulher pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, com a vida dela, deu tudo errado. A coisa funciona do jeito que Deus planejou. As igrejas que abandonaram a verdade produzem escândalos cada vez maiores. Pastores, líderes, padres são acusados a toda hora de pedofilia, de abuso de crianças. Então esses escândalos corroem a confiança e a autoridade da igreja. Falhas morais de líderes, pastores, padres, sacerdotes têm um efeito devastador, especialmente nos jovens. Por isso que muitos jovens têm abandonado a igreja. Escândalos de abuso sexual,
e encobertos, né, pelas igrejas, não só católicas, mas até tidas como evangélicas. Desilusão com a igreja e seus líderes conduz à desfiliação, diminuição da vida santa e serviço abnegado na igreja, menos casamentos que realmente vivem no padrão da Bíblia. Diz que são crentes, dizem que conhecem os livros de aconselhamento, mas não praticam. Os casais adiam ou rejeitam o casamento completamente. A família não é mais vista como a igreja doméstica, levando uma transmissão enfraquecida da fé aos filhos. Isso leva à confusão ministerial. Os jovens não se interessam em um compromisso maior com Deus. A ameaça da ideologia de gênero e feminista tem cooperado para o colapso da paternidade e liderança masculina. A perda, nós vemos o caso de adoção de bebê artificial. Vamos orar. E eu vou pedir ao irmão Osh que vem aqui e ore a Deus, para que mantenhamos nossa igreja firme na verdade, mantenhamos o nosso casamento nas bases da Bíblia, a nossa família nos padrões de Deus, e pelo menos a nossa família vai ser um fator de solidez e de maturidade e de bom exemplo numa sociedade que está desmoronando, se desfazendo, se desintegrando. Irmão Washington, e depois o nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, pelas tuas palavras que foi dita agora, através do Deus cego, pastor Laerton, Pai, que o Senhor possa inculcar nas nossas mentes que a igreja verdadeira de Cristo está passando, Senhor Deus, por ataques, inundando, meu Pai. Mas que sabemos e temos fé que o Senhor vai nos proteger, vai nos guardar, Senhor Deus, vai guardar as famílias, Senhor Deus, cristãs, guardar a tua igreja santa e imaculada, Senhor Deus, e nos poupar, Senhor Deus, dando o fim trágico dessas pessoas que buscam, Senhor Deus, denigrir a tua igreja, meu Pai. Senhor, com o restante da semana, abençoa todos que estão aqui, ó Pai, que tenham uma semana próspera, cheio de realizações, Senhor Deus, e esperança, e que cada dia possa estar preparado, revestido com a tua armadura para enfrentar o inimigo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.